Como ser feliz? Aliás, ser feliz é o que mesmo? Felicidade é manhã de domingo, com sol, café, família, aconchego? Ou tá mais para poder dizer não para as coisas que a gente não quer, negar esforços que hoje nos incomodam, poder esbanjar um pouquinho num jantar caro, numa roupa com grife, no carro invejado, naquela viagem instagramável? Talvez não seja nada disso. Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje fala sobre essa que é uma das perguntas mais feitas ao oráculo da modernidade, os buscadores digitais. Hey Siri, como é ser feliz? Me conta aqui, por favor. Acho que a Siri não sabe. Ela não sabe o que é ser feliz. Mas para isso, nós contamos então com as mais filosóficas análises do psiquiatra Daniel Barros. Hey, Daniel Barros, me diz, como se faz para ser feliz? Ellen, essa é uma das perguntas mais feitas mesmo nos buscadores na internet, né? Eu acho que só reflete uma das perguntas que a gente mais se faz, no final das contas, né? Como ser feliz, o que é ser feliz, o que eu faço para ficar feliz? E eu acho que tem tantas coisas envolvidas nessa pergunta, né? Eu acho que tem desde uma necessidade ou um desejo completamente compreensível e legítimo que todos nós temos de diminuir o nosso sofrimento, né? E aí, por contraste, a diminuição do nosso sofrimento seria o aumento da nossa felicidade, até um marketing exagerado da felicidade, né? E se você usar essa promessa de um Eldorado, né? De um lugar que você chega, assim, de uma terra de pura alegria aqui durante essa vida, para você vender alguma coisa, né? Então, muitos produtos, muitas experiências atrelam aí o seu marketing à felicidade, porque sabe que no fundo a gente quer isso. Então, essa busca tão ansiosa que a gente faz pela felicidade, eu acho que reflete um pouco de tudo isso. Então, Daniel, para a gente falar sobre esse tema que é amplo, eu acho que a gente pode começar tentando definir a felicidade. Existe alguma definição para o que é essa felicidade? Existem, sim, muitas definições, né? E aqui a gente raciocina não só do ponto de vista filosófico, né? Mas também do ponto de vista prático e da nossa vida do dia a dia, e como psiquiatras, né? Assim, como ouvintes do Humanamente, falando, tá bom, mas eu quero uma coisa, assim, eu quero entender para que eu fique bem, como eu posso ficar melhor e nesse sentido ficar mais feliz. Então existem, eu não sei quantas definições, deve existir milhares de definições. Quando uma coisa tem muita definição é porque ninguém acertou ali na mosca, né? Quando alguém define o que é triângulo, não tem várias definições do que é triângulo, né? Porque aí todo mundo entende porque chegou ali na definição adequada e perfeita. A felicidade provavelmente não tem uma definição só, justamente porque a gente pode estar falando de muita coisa diferente quando a gente fala sobre isso. Agora, eu gosto muito e raciocínio em cima sempre, e tento aplicar na minha vida e ajudar as pessoas a pensar assim, na definição do Aristóteles, feita lá na Grécia Antiga, né? Os gregos acertaram tão bem tantas coisas que as definições deles continuam até hoje, valem até hoje, né? São clássicos, não por acaso, clássicos porque tocaram em temas que são atemporais, que falam ao ser humano em qualquer tempo. E ele chamava ali a felicidade de eudaimonia. Eudaimonia, no grego, eu é bom, né? E daimon é espírito, o seu espírito, né? Então ele diz assim que a eudaimonia é você estar mal traduzindo, assim, de bem com o seu espírito. O que significa isso? É você estar em harmonia consigo mesmo. Você está feliz quando você consegue viver de acordo com aquilo que você acredita, com o que é importante para você, com os seus valores, com aquilo que você acredita que seja relevante, valioso, e a sua vida
está coerente, harmoniosa com aquilo que você defende, com aquilo que você mais intimamente acredita. Nem sempre a gente tem isso muito claro, né? Porque é um exercício de parar para pensar em terapia, em aprofundamento, o que realmente eu quero, o que realmente importa. Importa ganhar mais dinheiro, importa ficar mais tempo com a família, importa ter mais saúde, importa viver mais, ou viver menos, mas viver bem, enfim. Muita coisa pode importar, mas quando você realmente encontra e descobre aquilo que é importante para você e consegue viver alinhado a isso, a gente está no caminho da eudaimonia, ou seja, a gente está no caminho da felicidade. Eu acho que essa é uma definição muito boa e que ajuda a gente a pensar na nossa vida mesmo, na prática, não é só ficar filosofando, não, mas tá bom, e amanhã, o que eu faço? Bom, o que você quer fazer? O que você gosta? O que é importante? Vamos descobrir isso e vamos tentar direcionar a nossa vida para o que realmente importa? Isso seria coerência interna? Ou seja, eu viver de acordo com o que eu sou, com os meus valores, porque parece fácil, mas não é, né. A gente sempre, de alguma forma ou de outra, acaba fugindo um pouco daquilo que a gente é. Então, a eudaimonia seria uma espécie, acho que traduzindo, assim, uma coerência interna, eu viver de acordo com quem eu realmente sou. Isso, e não é fácil, Ellen, por vários motivos, né? Não é fácil porque a vida nos empurra e nos puxa para outros lados e pressões, às vezes, de isso, emprego, trabalho, sobrevivência, dia a dia. Esse é um lado, mas tem o outro lado, que é a gente não saber realmente quem a gente é e o que realmente importa para nós. De repente você está falando uma coisa e alguém te pergunta: você acha que sei lá, a vitória é muito importante, né? A excelência é um valor para você, a excelência é um valor. Mas e quando, assim, para ser excelente, você tem que sacrificar a cooperação? Você não vai poder cooperar muito com as pessoas em prol da excelência. Ah, mas a cooperação é um valor importante. E agora, hein? O que eu valorizo mais? Ou seja, quando você começa a pensar de determinadas maneiras, você percebe que não conhece exatamente os seus valores, aquilo que importa para você. E esse exame interno também. A gente fala de terapia hoje, mas vai falar dos gregos antigos, né? Do conhece-te a ti mesmo, socrática, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, da filosofia grega, é disso que eles estão falando. Você não sabe nem o que você quer, então você está vivendo no automático. Como é que você vai ser feliz assim? Né? E mais, se você tem uma convicção e você vive em conflito com ela, em desacordo com aquilo que você acredita, e você é obrigado a fazer aquilo que você não acredita, isso é altamente agressivo para nós, né? Isso é muito desgastante. Então, aí é um caminho da infelicidade, sem dúvida nenhuma. Agora, Daniel, a língua portuguesa, ela tem algumas belezas. Entre elas, eu acho, ah, que a gente pode usar a diferença do ser e do estar. Essa diferença, ela se aplica para a felicidade também? Quando a gente começa a estudar a felicidade, do ponto de vista psicológico, essa é uma dos insights mais interessantes que tem, mais poderosos que tem, né? Porque quando você pergunta sobre felicidade, parece uma coisa muito etérea, né? Muito distante. Ah, a felicidade, uma coisa ali utópica e filosófica. Mas você pode perguntar para a pessoa: mas você está feliz? Agora? Agora, já ouvinte que está nos ouvindo, como é que você está se sentindo? Está animado, está desanimado, está com energia, está sem energia, está otimista, está pessimista? Neste momento, você está feliz? Essa é uma pergunta, né? Você pode estar no momento no trânsito parado e atrasado e você fala, putz, Daniel, estou com uma sensação ruim aqui. Isso não dá para estar feliz desse jeito. De repente, se você está atrasado, está angustiado, mas você está indo para uma reunião em que você vai ser promovido, você está com uma situação mais ambígua. Você está com uma emoção negativa, mas com uma alta expectativa positiva, né? Vamos dizer que se você vai chegar atrasado, você não vai perder essa promoção, né? A promoção está garantida. Então, isso é uma coisa, é o seu momento a momento. É diferente de você perguntar assim, tá bom, entendi, mas você é feliz? Quando você pergunta para uma pessoa assim, você é feliz? Automaticamente vem um resumão, assim, a pessoa tenta pegar
a sua vida como um todo, o que, que ela fez, o que, que ela conseguiu, o que, que ela alcançou, o que, que ela abriu mão. E aí é muito diferente do estar feliz momento a momento. Tem até pesquisas muito interessantes que mostram que nem sempre essas coisas estão juntas, né? Às vezes a pessoa, momento a momento, ela não, na média, ela não está assim, mais feliz que as outras pessoas, mas quando você pergunta, mas você é feliz? Essa pessoa fala assim, não, eu sou. Tem pesquisas que relacionam isso até, por exemplo, com desenvolvimento socioeconômico. Né? As pessoas com alto grau de poder aquisitivo, elas têm muitas vezes mais estresse momento a momento. Né? Porque aí tem isso, a reunião, é o comprador, é o acionista e etc. Mas quando a pessoa fala assim, não, mas minha vida é boa, olha tudo que eu consegui, olha a tranquilidade que eu tenho, né? Então aí ela tem uma vida mais feliz. Eu acho importante a gente raciocinar sobre isso, até porque uma das formas, e aqui passando na prática, né, de a gente aumentar o nosso grau de felicidade, essas pesquisas mostram, é a gente, momento a momento, estar presente naquilo que a gente está fazendo. É estarmos vivendo o que a gente está experimentando ali. Você está num almoço, você está ouvindo um programa, você está fazendo ginástica, você está com a sua família no carro, é você estar ali naquele momento. Você não está ali pensando em outras coisas, você não está ali preocupado com o amanhã. Se você consegue se focar no momento, essa sua satisfação momento a momento, ela pode ser potencializada e assim a gente consegue já uma dica de como ser mais feliz. Daniel, você falou rapidamente aqui sobre pessoas com maior poder aquisitivo podem momentaneamente ficarem mais estressadas, né, mais ali no todo da vida, se dizerem: "Olha, eu tenho uma conquista boa, então me sinto feliz". E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente já se fez, né: dinheiro traz felicidade pra gente? Essa é muito boa, né? Essa tem. Quando a gente fala do que acontece na prática, na vida real, as pessoas não acreditam, Ellen. Mas eu vou começar de trás para frente, então. Porque aí a gente consegue concluir a verdade. Se você solta de cara a verdade ali assim, sabe, sem preparação, as pessoas falam, não acreditam, elas já perde o ouvinte. Então, começando de trás para frente, vamos ser claros. A falta de dinheiro traz infelicidade. Aí pronto, aí ninguém discorda, aí tá todo mundo comigo, né? Tá todo mundo junto. A falta de dinheiro traz infelicidade, porque quando você não tem recursos suficientes para garantir determinada tranquilidade, seja de moradia, de alimentação, de saúde, enfim, de uma vida estável minimamente, você está o tempo todo preocupado com aquilo. Né? Essa é uma preocupação que fica constante. Putz, mas esse mês está complicado, como é que vai ficar? E o supermercado? Putz, e o aluguel? Putz, senhorio, eu já estou atrasado. Isso tudo traz uma ansiedade, traz um desconforto, sem o que, então, você fica mais infeliz. Isso não tem dúvida nenhuma que a falta de dinheiro, a pobreza, nesse sentido, a falta de recursos, a carência, traz essa infelicidade, diminui a nossa qualidade de vida, e isso também não tem nenhuma dúvida. Agora, uma vez que você supre essas necessidades, então, puxa, você está tranquilo com relação à alimentação, você está tranquilo com relação à moradia, você está tranquilo com relação a garantias mínimas ali de acesso, né? Sei lá, justiça, educação, enfim, tá garantido. Ali a sua vida está garantida, você não tem ansiedade com relação a isso, você não está preocupado com o dia de amanhã. A partir daí, Ellen, dinheiro não traz felicidade. Ou seja, com mais dinheiro, o que você vai ter? Você vai ter mais bens. Você vai ter um carro, vai andar de carro em vez de andar de ônibus, ou vai andar de um carro melhor em vez de um carro popular, ou vai andar de motorista particular em vez de um carro bom. Mas tudo isso é aquisição de bens que normalmente
traz satisfação? Traz, mas uma satisfação momentânea e transitória. Todo mundo que já fez uma comprinha para se sentir melhor sabe do que eu estou falando, né? Você dá aquele pico de alegria, ai, que bom, ai, olha só, consegui. E amanhã você já está acostumado, né? Então, quando você pergunta para uma pessoa, você é feliz? A pessoa ter um carro melhor ou um carro pior, não faz diferença na sua avaliação de felicidade. Agora, quando traga o assunto, fala assim, o fato de você andar de carro e não de ônibus te faz feliz? Aí a pessoa fala, sim, nossa, isso é bom, eu me sinto mais feliz. Mas isso só quando a gente traz para o primeiro plano este aspecto. Quando você pensa na vida toda da pessoa, esse maior poder aquisitivo, esse acúmulo de bens e de dinheiro, não se reflete necessariamente em mais felicidade. Mais ou menos como a criança que ganha o brinquedo ali na manhã de Natal, né? Brincou naquela manhã, na manhã seguinte, que é legal, dá aquela alegria, depois já esqueceu que tinha o brinquedo. Então, isso só se repete na vida adulta, assim. O exemplo das crianças é muito bom, porque, nossa, também, quando você vê alguma coisa ali que você quer, e é que na criança fica mais evidente, porque você tá vendo ali, naquele momento, você é adulto, que aquilo daqui uma semana, é lixo no fundo da gaveta. Você está vendo que aquilo vai ficar, nunca mais vai ser visto, e daqui a um ano você vai estar naquela limpeza que você faz na casa, e aquilo vai ser doação ou lixo. E a criança, naquele momento, aquilo parece muito importante, né? É só uma caricatura do que a nossa vida diária. Agora, tem jeito. Diga, Eli, você ia fazer uma pergunta, diga lá. Não, é porque a partir disso eu fiquei pensando o seguinte: mas e se nós identificássemos coisas que realmente nos dão prazer e desprazer? Seria mais fácil ser feliz e fazer escolhas? Por exemplo, eu tenho 2 propostas de emprego. Eu tenho uma proposta de emprego que me paga super bem, mas é para uma coisa que, puxa vida, eu já trabalhei uma vez, não era aquela função que eu gostava tanto, eu fiquei incomodada, me deu um estresse. E a outra é algo que eu gosto muito, mas não vai me pagar tão bem, entende, assim, se eu começasse a identificar, ao invés do prazer momentâneo esse, mas assim, coisas que realmente me fazem ou não me fazem bem, isso me ajudaria nessa felicidade da soma? Mas com certeza, Ellen, daí a importância do conhece-te a ti mesmo, daí a importância de a gente entender os nossos valores, entender aquilo que a gente realmente se importa. Eu lembro sempre de uma frase do filme O Cidadão Kane. Aí tá lá o Cidadão Kane ainda menino, ainda pequeno, e aí tá um tutor dele, alguém, né, que não é o pai dele, assim, dizendo para ele assim: ganhar muito dinheiro é fácil se for a única coisa com a qual você se importa. É muito interessante essa frase, né? Porque eu acho que ela se aplica a quase todos nós, né? Assim, ou ainda que não seja muito dinheiro, mas ganhar dinheiro é fácil se é a única coisa que importa. Porque não importa o nível social que você está, o que quer que você faça, se você for sacanear os outros, se você for pisar na cabeça do colega, se você for puxar tapete, se você não se importar com a família, então você tem mais oportunidade de ganhar mais, né? Se você não ligar para a honestidade, enfim, tudo isso. Então, quando a gente está numa situação dessa, é muito importante a gente entender o que a gente realmente quer, justamente sabendo que acumular mais dinheiro não é uma fonte de mais felicidade, e a gente sabe que você estar trabalhando com um negócio que você não gosta, ou você estar trabalhando com algo que você gosta, que te traz realização, é uma fonte de felicidade. Nesse caso, eu não teria muita dúvida, né? Quando em consulta, né? Assim, a gente nunca dá conselho, a gente não sabe nem o que fazer da nossa própria vida, quanto mais da vida dos outros. Mas nesse caso, eu acho que eu não me furtaria a ajudar a pessoa a refletir. Eu não vou dizer faz isso ou faz aquilo, mas vamos pensar. Quanto a mais você vai ganhar? Quanto de dinheiro isso vai representar? Quanto isso vai trazer de felicidade? E quanto vai trazer de infelicidade você trabalhar numa coisa que você detesta, uma coisa que você não gosta? Isso vale até para trânsito. A gente sabe que tempo no trânsito é igual a maior risco de depressão, porque é desgastante. Então você tem uma baita de uma proposta, só que você vai passar 1h30 para ir, 1h30 para voltar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, você vai perder 4 horas da sua vida no trânsito para ganhar 15% a mais.
Ou você pode trabalhar do lado de casa ganhando 15% a menos. Então, tudo isso a gente só vai. Eu acho que essa é uma coisa interessante, ali. A gente só vai conseguir refletir sobre elas se a gente trouxer para a consciência, né? Se a gente parar para pensar no que realmente vai fazer a gente feliz. E o que nos faz infelizes também, né? É E o importante. Nos tira o prazer também. Exatamente. Agora, tem só para a gente encerrar esse assunto do dinheiro, tem uma forma que a gente, duas formas que a gente sabe que o dinheiro contribui para o bem-estar. A primeira é com doação. Sabe aquela história de que, seu dinheiro não traz felicidade, dá para mim e fica feliz? Não é bem isso, mas é quando a gente usa o dinheiro para fazer o bem, para diminuir a carência de alguém, para suprir necessidades de outros. Isso traz realmente uma sensação de bem-estar. Isso tem estudos interessantíssimos, até sociais. Assim, países que doam mais são países mais felizes, independente do número da quantidade de dinheiro que tem. Não é só porque é o país mais rico. Você pega países que têm o mesmo padrão socioeconômico, que doa mais, o que é mais doador, mais ajudador, é um país mais feliz, e individualmente também. Você dá dinheiro para uma pessoa e fala, você pode gastar com você, ou você é obrigado a gastar com os outros. Quem gasta com os outros, no final do dia, acaba ficando mais satisfeito. E a segunda é comprar experiências, e não comprar coisas, né? Comprar passeios, comprar memórias, né? Isso também ajuda. E, na verdade, falando aqui, tem uma terceira que ajuda bastante também, que é interessante, que é comprar tempo. A gente não lembra disso, mas tem muita coisa que a gente faz na vida que é chato, que você faz porque é obrigatório e que não traz satisfação nenhuma, mas você tem que fazer. Então, se você usa o dinheiro para diminuir a burocracia da sua vida, ou eu lembro uma vez, a gente estava na rádio aqui falando sobre Black Friday, eu nem estava participando, estava a Carla e o Barão na época, acho que cobrindo ali, falando sobre a Black Friday, eu mandei uma mensagem para a rádio, porque a Carla estava na dúvida se comprava ou não uma máquina de lavar louça. Aí eu falei, olha, comprar máquina de lavar louça é comprar tempo. E comprar tempo é uma forma de comprar felicidade, assim, porque a não ser que a pessoa goste de lavar louça, tem gente que gosta, senão você enfia tudo na máquina e pronto, você ganhou o tempo, você comprou o tempo para a sua vida, e isso pode sim trazer alguma satisfação. Então, não é o acúmulo de bens que traz felicidade, mas se você usar o seu dinheiro para doar e fazer os outros se sentirem melhor, comprar tempo ou experiências, você também pode aumentar a sua satisfação. Daniel Barros, eu quero saber o seguinte: é possível ficar feliz de propósito? Tem alguma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, abrir esse sorriso ajuda a deixar as pessoas felizes? Que é para os ouvintes que não estão ou nos acompanhando no YouTube, quando a Ellen fez essa pergunta, eu dei um sorrisão aqui, porque esse é um capítulo também muito legal sobre felicidade. Sabe, existe uma área muito importante hoje de pesquisa, que é da autorregulação emocional. Como você consegue regular melhor suas emoções. As emoções não estão no nosso controle, elas vêm e vão, mas a gente pode amplificar ou diminuir, a gente pode tentar regular de alguma maneira as nossas emoções com várias técnicas, com várias dicas, mas quando a gente quer se alegrar, quando a gente precisa tá meio triste, às vezes você quer curtir a fossa, vamos ser sinceros. Você tomou um fora, acabou um relacionamento, você perdeu um negócio, você tem hora que você quer ficar um pouco ali digerindo aquilo, e a tristeza serve para isso, e tá tudo bem ficar triste, e, aliás, é importante, até para você digerir aquela perda, digerir aquele momento, refletir, a tristeza ajuda, mas tem hora que você fala, tá bom, já entendi, já refleti, eu quero ser feliz, eu quero voltar a ficar bem. E a gente tem formas de ficar melhor, sabe, Ellen? É, a nossa postura, a nossa expressão, o nosso corpo, ele reflete o nosso estado interno, né? Quando a gente não está bem, isso fica claro muitas vezes na nossa postura, no nosso rosto. Quando a gente está bem, também isso fica evidente. Agora, essa é uma linha, uma via de mão dupla. O nosso estado emocional também reage a como nós estamos, como está a nossa postura, como nós estamos nos sentindo. O ouvinte agora que está tenso, se lembrar de soltar o ombro, dar aquela respirada, igual a gente já falou em outros programas, de você mexer na sua postura, de você mexer no seu corpo, parece que você já relaxa. Dá aquela respirada fundo, você também já relaxa, porque o seu corpo informa para o seu cérebro que está tudo bem. Isso também acontece, pode ser feito com relação à alegria, com relação à felicidade. Se você
fala assim, não, eu vou aqui melhorar minha postura, vou levantar a cabeça, vou dar um sorriso, vou agir como se eu estivesse bem, como se eu não estivesse tão triste, o seu cérebro vai entendendo que dá para aliviar um pouco aquela sensação de tristeza. Então tem a ver com a nossa postura, tem a ver com a nossa atitude. Perceba se você está mais acabrunhado, mais derrubado, mais para baixo, e tenta levantar, tenta, né, empinar o peito, levantar o queixo, dar um sorriso, agir como se você estivesse com energia e não sem energia. Você vai ver que isso pode fazer diferença também. E uma coisa que eu gosto sempre de recomendar, até falamos bastante por ocasião do lançamento do Rir é Preciso, é que o humor é uma ferramenta importante para aumentar o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Então, é claro que você está no meio da fossa lá, você vai ouvir música triste, música de fossa e não vai querer saber de piada. Mas se está na hora de você já reagir, se você já está querendo sair da fossa, você se cercar de coisas que te façam sorrir, ou melhor ainda, te façam rir. Então, de novo, se conhecer, saber o que você gosta, saber aquilo do que você acha graça. É comédia pastelão? São os Três Patetas? É stand-up? Vídeo engraçado de gatinho, de criança? O que te faz rir? Se você começa a se expor a isso e começa a dar aquelas risadinhas, você está meio triste, então você dá primeiro um sorriso, depois uma risadinha, daqui a pouco você dá uma risada e essa alegria vai melhorando o seu bem-estar e vai, sim, então, de propósito, fazendo você ficar mais feliz. Agora, Daniel, você falou sobre sair da fossa e eu lembrei aqui, claro, que muitas vezes a gente passa por situações difíceis, né? Seja o rompimento de um relacionamento, seja a perda de um familiar, seja uma falência. Depois de passar por uma tragédia, por uma situação muito difícil na vida, como que a gente volta a ser feliz? É interessante, viu, Ellen, porque é, tem pesquisas famosas sobre isso, avaliando um pouco o grau de felicidade ou infelicidade das pessoas em situações extremas. Desde gente que ganhou na loteria, né, até gente que ficou paraplégico. E é óbvio, não precisa nem, né, ser muito esperto para saber que o impacto daquilo no momento que acontece é muito grande. Então, a pessoa que ganhou na loteria, ela fica muito feliz, ela fica muito satisfeita, ela sente que os problemas acabaram. A pessoa que sofre um acidente fica paraplégica, ela fica de luto, nossa, ela fica arrasada. Só que é muito interessante quando a gente começa a perceber que no longo prazo, no médio já, mas sobretudo médio e longo prazo, o impacto imediato dessas coisas vai diminuindo e as pessoas tendem a voltar para o seu estado basal, para o seu estado de que elas sempre foram. Então, a pessoa que era uma pessoa bem-humorada, que andava com as duas pernas, ela vai se tornar uma pessoa bem-humorada que anda de cadeira de roda. Porque ela é bem-humorada, ela tem uma postura com relação a isso, ela tem uma personalidade que ajuda, ela tem uma rede de amparo que a coloca bem. Então, seria até pensando assim, né? Aí faz sentido. Não, então todo mundo que está em cadeira de roda é mal-humorado e infeliz? É óbvio que não, né? Então você fala, puxa, então o que está acontecendo aqui? E todo mundo que ganha na loteria é feliz da vida? Não, e aí tem até um efeito colateral ruim às vezes. Tem uma pesquisa muito interessante que mostra que depois que a pessoa ganha na loteria, ela tem uma descarga de alegria tão grande, né? Que naquele momento, aquele se torna o gabarito, aquele é a nota 10 de felicidade para ela. Só que, primeiro, o impacto se perde, então se ela era uma mal-humorada pobre, ela se torna uma mal-humorada rica. Isso aí não, com o tempo se perde. E o pior, as coisas que antes traziam um impacto feliz para ela, um impacto positivo, hoje parecem menos impactantes. Então, se era legal você, sei lá, ir numa estreia de um filme que você esperava, é legal, mas não se compara a ganhar na loteria. Então, altera o radar de comparação de felicidade da pessoa, a régua dela muda e tudo fica pequeno, né, perto daquele impacto positivo. Então, você está fazendo uma fezinha aí, tá bom, nada contra, mas já se prepare e crie as suas outras fontes de felicidade, porque não é a riqueza que vai trazer nem manter felicidade para você. Eu gosto muito da filosofia budista nesse sentido, né, que é um certo equilíbrio, nenhum extremo, né, nem aquele
extremo, aquele pico da felicidade, da paixão, nem o da tristeza e da depressão, né? Você fica num certo equilíbrio da vida ali. Mas dando um spoiler aqui do meu próximo livro, é sobre isso, viu? A gente vai falar sobre a importância da média e como ela está presente no cristianismo, no budismo, na filosofia, na poesia. Essa coisa dos picos para lá e para cá, elas não fazem muito bem para o nosso cérebro, não. Tô ansiosa, hein? Mas a gente vai falar muito disso aqui no Humanamente, com certeza, Daniel. Ó, por hoje é isso, mas a gente convida os nossos ouvintes a serem felizes aqui conosco todas as semanas, né, Daniel? Ah, sim, divulgando, conectando, né? A gente se conectando entre nós e você se conectando com seus amigos, mandando o nosso podcast, mandando o link. A conexão, aliás, é a chave da felicidade, viu, Ellen? Assim, a gente ter vínculos pessoais significativos, não é 1 milhão de amigos, não, mas você ter algumas pessoas que são importantes para você e que com as quais você se importa, né? E que se importam contigo, essa é realmente uma das chaves para a felicidade. Então, conecte-se, compartilhe e acompanhe. Em todos os canais de tocadores de podcast, no canal do da Band News FM no YouTube, a gente está por lá. E semana que vem aqui no Dial, mais um encontro. Até semana que vem. Tchau.